Meu nome é Roberta, estou cursando Direito na Faculdade FAMIG e vim falar sobre o autor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Seu artigo fala sobre sistema acusatório, cada parte no lugar constitucionalmente demarcado. No vídeo eu vou responder algumas perguntas e no final eu vou fazer uma conclusão. A primeira pergunta: por qual motivo o autor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho institui o artigo como cada parte no lugar constitucionalmente demarcado? O autor ressalta a importância das partes no seu artigo, a posição e a forma de agir daquela época inquisitória, um sistema inquisitório regido de quem tinha o poder de ação, geralmente sobre um reinado e muita influência da religião católica, que condenavam na forma que se achavam justa, que nem sempre foi pura legalidade, demarcados de falhas, crueldade, buscavam da posição que tinham, que exerciam para obter uma confissão. Nós brasileiros tivemos na época inquisitória esse sistema. O autor ressalta no seu artigo, através da sua trajetória jurídica, seu conhecimento, denota como as partes agiam e como foi modificando com a necessidade de um processo digno penal, em que as partes direcionavam adequadamente demarcado um viés inquisitório, mas que teria uma base acusatória mais lícita no ordenamento jurídico. 2. De acordo com o artigo, o que significa um lugar constitucionalmente demarcado das partes? Como já tinha dito, o autor descreve no artigo o papel das partes. A demarcação constitucional, ela vem de uma definição histórica das partes envolvidas no sistema inquisitório. Nessa parte, o réu era menos favorecido, ou seja, sem dignidade, sem garantias. A partir do sistema acusatório, a luz da verdade passou a reinar no direito processual, com mudanças importantes no ramo do direito. Jacinto Nelson, através do seu artigo, escreve a importância de um projeto de lei 156 de 2009, o dever das partes demarcadas na Constituição, com o fajus das leis do contraditório, participação do MP, que é o Ministério Público, um novo projeto para a imparcialidade do juiz de instrução, com bases lícitas para o seu julgamento, a participação de um juiz das garantias, que está no seu projeto, como um magistrado na figura de garantir legalidade nas normas e leis para um processo que o juiz de instrução buscar a verdade e um julgamento justo, resguardados na lei. 3. Porque o autor afirma que todos os sistemas processuais são mistos. O autor, no seu artigo, como os sistemas processuais são mistos, por um motivo de ser um sistema inquisitório agregado ao acusatório. Mas também em nosso ordenamento tivemos um sistema inquisitório, fase infelizmente marcante para nós brasileiros, ter um poder de julgar e sem defesa do acusado, ter as leis que não garantiam contraditório, que seriam as provas. Não ter acesso de produzir provas dava um poder de um reinado conhecido como sistema unilateral, base de um poder político com interferência da religião católica no processo. O nascimento do acusatório no Brasil iniciou através da Inglaterra, sobre o reinado de Henrique II, com uma reforma do governo, tirando o poder inquisitório. Governo com o sistema acusatório, chamada filosofia da consciência, a descoberta da verdade. Veio dos gregos, princípio unificador, poder dos conhecimento dos fatos do sistema processual. O sistema tinha uma mistura inquisitória, atual acusatória. Ambas agregam um pouco disfarçado o inquisitório hoje atual, mas com base constitucional, o poder do magistrado julgar e obter um contraditório para o seu argumento na sentença, com os fatos, provas, poder do Ministério Público
mas liberdade de sentenciar nas leis dos princípios do ordenamento jurídico. Ao meu ver, é esse momento que existe hoje, atualmente, um poder requisitório. É onde o juiz pode agir, mas acusatório porque ele só age se tiver provas. Então, a Constituição garante que ele tem que agir de acordo com os fatos, com os indícios e da base probatória de julgar. E, continuando, o processo penal atual, como o autor descreve no artigo do conhecimento de um sistema misto, mas acusatório, onde a Constituição, no seu artigo 385 e o artigo 409 do processo penal, a produção sobre a matéria, a investigação de uma denúncia, a participação da ação de testemunhas, a ação pública. O juiz ouvirá o Ministério Público ou querelante sobre o preliminar do documento, mas poderá proferir a sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O reconhecimento agravantes, mesmo tendo sido alegadas, mesmo tendo o juiz a liberdade de sentenciar constitucionalmente, achar necessário prevenção com as cautelares atual, mas só mediante provas do contraditório o papel do novo reforma do juiz das garantias, atuando entre as partes à busca da legalidade das leis. Assim, o juiz de instrução, mediante a Constituição do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem o fizer sendo, porém, facultando ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade adequada à ação da medida, mesmo o artigo determinar o curso da instrução. Ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para diminuir dúvidas sobre o ponto relevante. Atualmente, o poder do juiz proporcionalmente diz ao autor, em seu artigo, a busca da verdade ou crença de saber o caminho. 5. Atualmente, em 2022, como o Código de Processo Penal regula o papel das partes? Os requisitos para regular o exercício da ação penal no Brasil, sendo o sistema acusatório, se estabelece a forma de agir na manifestação inicial do processo. Entre as partes, a legitimidade justa causa, através dos códigos previstos na Constituição de 1988 vigente em 2022, que define o procedimento de uma investigação criminal, o direito de cada parte na forma lícita, legal, no ordenamento jurídico, conduta a sua prática nas suas ações envolvidas no processo. Ou seja, no momento da ação penal, da investigação, no início dela já começa a regulagem do exercício na base da lei. 6. A partir de uma leitura constitucional, qual a sua leitura sobre o papel das partes no processo? O processo penal é histórico, com várias mudanças no decorrer do tempo. Na Constituição, no Brasil, o direito passou a ser estabelecido no sistema de normas que regulam condutas humanas e jurídicas. O processo penal são práticas ilícitas de um autor de prejudicar o bem material ou a vida de um ser. O processo, que contém princípios e normas, com os códigos, que são as leis vigentes, são ações de se praticar e se defender e de agir. Como o sistema adotado é o acusatório, que tem como base provas produzidas no contraditório entre as partes para realizar uma investigação no início de uma ação penal, a importância das partes nesse processo são elementos escolhidos durante a investigação, são entre eles os materiais probatórios, testemunhas e todos os autores envolvidos na ação ilícita. Os defensores, ambas partes, sejam fornecidos na legalidade,
lista legal para que o juiz receba o processo e, através dos códigos a sua leitura sobre a investigação, a conduta de se manifestar, o direito de agir, a liberdade de julgar com normas lícitas constitucionalmente no processo criminal, necessárias em busca de um julgamento justo. O sistema atual acusatório, mas o próprio autor e doutrinador desabordam que é misto, mas um sistema importante, o papel das partes nele envolvido no momento da manifestação de uma investigação, mesmo sendo acusatório, as formas são condicionada, incondicionada ou subsidiária. Seu papel estabelece a forma de agir entre quem está no poder do poder de agir da investigação. Entre as partes, legitimidade justa, causa, através dos códigos previstos na Constituição de 1988 e vigente até hoje. É o que define o procedimento de uma investigação criminal, o direito de cada parte na forma lícita, legal, no ordenamento jurídico, a conduta, a prática, a importância que prevaleça a legalidade. 7. A conclusão do artigo. O artigo me refletiu, para mim, lendo o processo penal e o artigo do autor, foi demarcado de falhas e, como o autor ressaltou muito bem em seu artigo, um sistema inquisitório lamentável das partes, de poder da ignorância de quem tinha o poder de ação, teve crueldade, mesmo sabendo da infração ilícita, do julgamento. Não vi como um processo nessa época. Para ser um processo, precisa de uma investigação legal, concreta, que é o certo, de penalizar quem pratica uma infração ilícita. Sempre tinha que prevalecer o contraditório, direito e dever de ter normas de um julgamento justo. Jacinto trouxe um conceito histórico. Com o país e nação vivenciou fases desse processo inquisitório na sua trajetória, o poder das partes que prevalecia quem tem um poder majoritário ao menos favorecido, o acusado. Um processo unilateral, sem o direito de provar sua inocência na infração penal e com o poder da religião católica predominante na época no direito. E quem errou era pecador, influenciava muito nas decisões da acusação de um réu e como foi se acabando aos poucos com o pensamento científico de Kant, sua razão crítica em busca da melhor julgamento no ordenamento jurídico. Trouxe um conceito dos ingleses, mesmo viés político, mas buscou um processo mais justo. Como o próprio autor descreve, o artigo, estamos em um processo misto, predominante, constitucionalmente democrático, acusatório, mas democrático, com a participação envolvidos em busca da verdade, com um sistema democrático pela Constituição. A atuação das partes acusatória e defesa, o Ministério Público e o juiz na investigação tem que respeitar a demarcação constitucional na legalidade das leis através de seu conhecimento no ramo. O autor como advogado, professor, especialista na filosofia do direito, membro do projeto de uma reforma no processo penal, seu conhecimento, não só ele, mas nós vemos que sempre há de melhorar. Faço homenagem ao artigo, ao autor, como estudante, a importância de fazer um estudo jurídico nas bases da legalidade, como sempre temos de melhorar em busca probatória da legalidade das leis que forneçam artigos e normas de um processo penal. A busca da verdade para que seja realizado constitucionalmente um julgamento correto que rege sempre o princípio base, a presunção da inocência até que prove o contrário. Essa é a minha conclusão do artigo. Obrigada.